Ataque só para deixar Não, claro para todo mundo. ali não foi um ataque. Ali foi uma incursão pontual para remover um marginal que está sendo processado na política, pela justiça americana. Simples assim. A gente, na verdade, vai responder as que der dentro do tempo. Nós temos mais praticamente 30 minutos. Vamos rodar a terceira, Alemão? Como o ataque dos Estados Unidos à Venezuela pode afetar o curso político na América do Sul, considerando aí os países que devem ter eleições agora em 2026? Eu posso abrir? Antes Claro, já começa pelo segredo, porque eu falo assim, muito. eu já vou divergir da nossa colega aqui, porque primeiro que não foi um ataque. Correto. Ok? Não teve declaração de guerra nem de um lado, nem de outro. Então você já está usando o termo equivocado. Óbvio, todo mundo é livre para dizer o que quiser e etc. Mas nós estamos tentando aqui levar para a nossa audiência o fato e extrair a verdade de dentro de um fato. A grande verdade, então, que a gente pode extrair desse fato é que não houve um ataque, não há declaração de guerra e não era a premissa fundamental dos Estados Unidos, Segredo. Temos duas eleições em 2026. Marília, uma ex-colega da Jovem Pan. A primeira é maio, Colômbia. Perfeito. O Petro não pode ser candidato à reeleição e deve tomar na tarra, que está fenomenal. Então, Colômbia não é um problema. Inclusive vai ter um problema muito sério daqui a pouco e não vale a pena nem que Estados Unidos perca tempo com Petro, porque ele não é um jogador a partir de maio do ano que vem. Voltará a ser, se quiser, um revolucionário das Farc ou se juntará para tomar cerveja com seus ex-companheiros guerrilheiros. A questão é Brasil. E não me parece que vai ter um problema vinculante o que está acontecendo na Venezuela com o Brasil, salvo que o governo americano, através da justiça americana, divulgue as conversações do Pojo Carvajal, que você muito bem trouxe outro dia, a Elisa Robson. Perfeito. Para mim, aí está a base. Só isso. Professor. A pergunta é se isso vai interferir nas eleições que virão. Na política, eu sigo a mesma linha do Segre. Eu voto. O senhor acha que houve um ataque só para deixar claro para todo mundo? Ali não foi um ataque. Ali foi uma incursão pontual para remover um marginal que está sendo processado na política, pela justiça americana. Simples assim. Mas, independentemente, ela falou a questão da ação americana. Sim. Eu vou interpretar dessa forma. A ação americana vai interferir? Concordo plenamente com o que o Segre falou. No caso da Colômbia, ali, eu não vou dizer favas contadas, porque na política, um dia é uma eternidade. Até ter eleição, nós temos várias eternidades com várias sujeiras que podem acontecer. Né? Muita água para rolar. Mas eu concordo que ali ele vai perder. Eu tenho convicção de que vai ter uma derrota. A questão, concordo também com o Segre, que a questão não diz respeito ao resto da América Latina, diz respeito aqui ao Brasil. Isso vai interferir no Brasil? Vai depender de duas coisas. A primeira delas, falar olhando para a câmera. Pelo amor de Deus, oposição, não cometa os mesmos erros que a oposição venezuelana cometeu. A oposição venezuelana, ela era fragmentada ao ponto de ter dentro da oposição não apenas aqueles indivíduos que tinham uma proposta de país voltados para determinado modo de produção, determinado regime político diferente daquele que estava sendo implantado. Tinha defecções do PSUV, defecções do chavismo, indivíduos que não gostavam do Maduro e até infiltrados, que foram colocados na oposição para disputar cargos públicos como se opositores fossem, mas para cumprir a ordem do chavismo a mando dos governos chavistas, seja do Hugo Chávez, seja do governo do Maduro. Ou seja, primeira, a oposição tem que saber o que ela quer. E saber o que ela quer, definir um projeto, definir o seu candidato e mostrar como que ela vai trabalhar com a máquina que aí tem e como que ela vai transformar essa máquina e resolver certos problemas. Não interessa se são problemas que foram criados em governos anteriores, mas os problemas que foram criados agora, que diz respeito a exatamente a incapacidade dessa máquina garantir constantemente aquilo que eles fizeram de benefícios ou o que quer que seja. A oposição vai ter que resolver esse problema. É quase um governo transitório. Sim, concordo. É um governo transitório de uma desgraça que foi feita nesse momento. Se a máquina continuar desse jeito, o resultado vai ser outro. Esse é o problema. Outro, como que se vai enfrentar o grande deus ex machina, que é o que foi produzido no Brasil? O nosso sistema político, porque deus ex machina, no teatro grego,
Sempre que eles não tinham, eles não tinham condição de resolver o problema teatral, o que eles faziam? Eles penduravam uma pessoa e desciam essa pessoa por uma máquina de roldanas, que era Deus, um dos deuses gregos, que resolvia o problema do nada, sem ter pé nem cabeça, não tinha lógica, eles resolviam. Tá? Era assim que era feito. Por isso, Deus ex machina, para resolver o problema. E o Deus ex machina são exatamente os penduricalhos deste sistema que nós temos aí, desse deep state. Como é que se vai enfrentar o Deus ex machina? Hoje o Deus ex machina se chama Alexandre de Moraes. Porque é o cara que chega do nada e diz assim, está escrito na Constituição, problema da Constituição, ela é burra. Então eu escrevo e tomo a decisão. É um Deus ex machina. Como é que você vai resolver este problema para que eles que têm todas as armas e todas as munições não usem essas armas, essas munições para construir a narrativa adequada para ganhar a eleição? A nossa oposição tem que entender duas coisas, como ficar unida e como enfrentar o Deus ex machina. Imagino que isso faça parte até do intuito da pergunta da Marília, né? Mas vamos ouvir a próxima, que também tem ligação. Hoje o secretário de Estado Marco Rubio falou sobre um plano de 3 fases dos Estados Unidos para a Venezuela. Ele é dividido em estabilização, recuperação para garantir o acesso de empresas ocidentais ao país e só depois disso uma transição política. Na sua opinião, esse é um plano viável? Vou começar contigo, Segré, porque envolve economia, né, professor, se me permite? Não, tem que ser com ele mesmo. E, na verdade, se eu entendi bem a pergunta do colega, ele vai tentar reestruturar com bases econômicas. E ele já afirmou realmente isso, como ele trouxe. Olha, eu vou fazer as empresas darem certo. Eu só vou dar subsídio para a empresa, não para o governo venezuelano. Qual que é a tua visão sobre isso? O Marcos Rubio está especulando com que entre 30 e 50 milhões de barris, que vão ser a quantidade que a Venezuela, no acordo com Delcy Rodrigues e Jorge Rodrigues, o governo americano fez, isso vai ser vendido ao mercado. Essa venda não terá subsídios como já tinha no governo da Venezuela e esse dinheiro voltará ao povo. Eu acho que aí tem 2 jogadas bem concretas. A primeira jogada é garantir que os investimentos que um Chávez falastrão, falava, expropie-se, passava pela rua e comprava coisa. Sim. E aí, devemos lembrar que o modelo venezuelano e do Foro de São Paulo fracassou no momento em que o barril de petróleo desce de $90. Quando desce de $90, eles ficaram sem dinheiro para abastecer e alavancar toda a estrutura política da América Latina. Porque eles colocaram dinheiro. E é o que estamos esperando do Pojo Carvajal, que venha dizendo, teve dinheiro em Brasil. Por exemplo, na Argentina teve e já sabemos que teve. Mas ele menciona que vai devolver, por exemplo, o dinheiro da Rússia e da China. Perfeito. Por quê? Porque são investimentos genuínos. Vamos honrar esses compromissos. Mas aí que vem, vamos honrar te dizendo, não quero teu dinheiro, eu estou aqui, eu sou o dono da parada agora. Então ele vai conseguir trazer investimentos americanos ou de outras nacionalidades, vai tirar a Rússia e a China. E lembrando que a Rússia se financia para a guerra através do petróleo no mercado secundário provisto pela Venezuela. E aí tem outra questão, e poderia aproveitar, e vou fazer ironia, poderia aproveitar, e já Marcos Rubio, anota aí, credores. Brasil tem 10 bilhões de reais de credor da Venezuela pelo financiamento do metrô de Caracas, da Lava Jato. Então, me parece possível. A única preocupação nesses 3 pontos do Marco Rubio é que a transição política estaria dependendo do retorno do capitalismo. E isso não é 30 dias, não é 60 dias e não é 1 ano sequer. Isso que o Segré trouxe, professor, é parte daquilo que o senhor respondeu na pergunta anterior, do processo gradativo que vai ser utilizado para fazer trazer a possibilidade de transformar numa democracia, né? Sim. O respeito aos contratos, o respeito aos acordos e, óbvio, também a tentativa de que se respeite sempre, acima de tudo, a Constituição, né? Tinha um telefone tá tocando aqui, mas deixa para lá. Vamos direto. Eu primeiro vou ser direto ao ponto. O Trump e o Marco Rubio estão absolutamente certos. O processo em 3 etapas está absolutamente correto também. A questão é,
nesse processo transitório em que irão as empresas... Primeiro, antes desse processo transitório, ele vai ter que definir quem são aqueles indivíduos que vão operar a máquina administrativa. Pode ser a Delcy? Eu não gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse o Edmundo Gonzalez. Até vou dizer por quê. Porque a Maria Corina, primeiro, o Edmundo foi eleito. A Maria Corina é uma grande líder. Ela pode atrapalhar porque ela precisa seguir as determinações norte-americanas nesse momento, senão ela vai trazer um problema de uma guerra civil. Aí os americanos vão ter que invadir a Venezuela. Aí sim, um ataque de invasão. Tá? Primeiro, tem que garantir esse governo transitório e ele tem que ser estável nas determinações da reconstrução institucional. E para isso precisa dos norte-americanos. É um processo que vai acontecer automaticamente, juntamente com a segunda fase, que é aquela de garantir o avanço de empresas americanas. Porque o que as pessoas estão divulgando, em especial a esquerda, é que os americanos querem ir para lá, eles querem botar as empresas, vão roubar o petróleo norte-americano, como se os chineses e os russos não tivessem preocupados. O Segré foi muito pontual e muito preciso. A narrativa já está pronta, é fácil, né? Aí é que está o detalhe. Esse é o tempo que tem que ser calculado. Eles não podem cometer o erro que foi cometido no Iraque. Caiu o Saddam Hussein, aí eles mantiveram o Saddam Hussein. Aí o Saddam Hussein foi expulso, morreu e colocaram um governo transitório. E ali eles ficaram um tempo e retiraram todas as tropas porque estava custando muito caro. Porque eles não tinham dinheiro. Mesma coisa fizeram no Afeganistão. Ficaram décadas lá no Afeganistão, porque eles não resolveram um problema que é muito simples, precisa de tempo, e tempo precisa de dinheiro, e o dinheiro estava vindo só dos Estados Unidos. Qual é a jogada do Marco Rubio e do Trump? O dinheiro virá por intermédio das empresas e a sociedade venezuelana vai participar. Por isso a gente precisa de um governo transitório que calhe a boca e só siga as determinações dos conselheiros. Certo no primeiro, certo no segundo. Depois disso, a restauração de um processo democrático. Democrático, que é a eleição, perfeito. Está absolutamente certo. Só tem um problema, que é aquela brincadeira de faltou combinar com os russos. O Trump ele precisa fazer o seu sucessor. Sim. E o sucessor dele... Parece que tá junto no pacote aí, hein? Mas aí que tá. O sucessor do Trump automaticamente seria o J.D. Vance. Quem acha que o Trump é jogo duro, é carne de pescoço, precisa conhecer o Vance. O Vance é muito... E se os demais são zagueiros de futebol, o Vance é zagueiro de rugby. Ele joga mesmo. Se ele garantir o Vance 2 mandatos, tendo o Rubio como vice-presidente e garantir o Rubio sendo eleito com mais 2 mandatos, é um sonho. São 16 anos. Em 16 anos, a Venezuela vai ser o país mais rico da América do Sul, juntamente com a Argentina. Por qual razão? Porque os argentinos estão na fórmula certa. E aí nós vamos ficar olhando para que lado o outro, de quem que nós vamos pedir esmola. Que sirva de alento para o Brasil, se Deus quiser. Alemão, tem mais uma pergunta, não tem? E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.